Lucas 22, 63 a 65. Alguém lê para mim, em voz bem alta? E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando-lhe os olhos, feriam-lhe no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes, os escribas, e o conduziram ao seu conselho. Até aí. Ok. Amém. Quando a gente lê essa passagem de Lucas, é duro, não é? Difícil. A gente passa um tempo sem ler a parte do sacrifício de Jesus, é quando a gente vai ler, a gente sofre de novo. E a gente sofre, e a gente sofre. E Deus tocou no meu coração, já faz alguns meses, para trazer uma palavra de reconstrução aqui para a igreja. De reconstrução da nossa vida, reconstrução do nosso tempo. Já faz um tempo. E aí, quando hoje eu já estava com essa palavra na cabeça, na verdade. Já estava toda estruturadinha. E já tinha lido os livros que eu queria ler, da Bíblia mesmo. E aí, eu fui hoje, me ajoelhei e falei: Senhor, eu vou levar a sua palavra de reconstrução, é isso mesmo que o Senhor quer? E aí eu falei: eu vou abrir a Bíblia, Senhor, se não for isso, o Senhor me fala. E aí eu abri a Bíblia em Lucas 22, 63, 65. E ele me disse: você vai falar de reconstrução assim. E é assim que eu vou falar para vocês vão entender depois como que Lucas 22 vai entrar nisso tudo, nessa reconstrução. Então assim vai ser, e assim será. Só que antes de falar do sacrifício de Jesus, vamos voltar um pouquinho no tempo. Bem antes de Jesus nascer. Lembra que semana passada o Bruno trouxe aqui a palavra de Jeremias? Que o povo pecou, foi levado cativo para a Babilônia, não ouviu o que Jeremias falava. Deus já tinha tirado esse povo do Egito, aí levou esse povo para a Terra Prometida. Aí o povo se perverteu todo, passou várias gerações, as gerações foram se pervertendo. Deus mandou o profeta lá para eles ouvirem os profetas, eles ignoraram, bateram no pobre do Jeremias, prenderam Jeremias, não escutaram o que ele disse. O que Deus fez? Mandou para Babilônia. Então eles foram levados escravos, perderam tudo, foram para Babilônia. Pois bem, eles ficaram lá até o reinado virar um reinado persa, virar um reinado de Ciro. E Deus tinha prometido, falado para Jeremias: fala para esse povo que eles vão lá penar na Babilônia, vão pagar todos os pecados que eles fizeram, vão realmente pagar pelas consequências dos atos, só que depois de 70 anos eles vão voltar. Então ele fez uma promessa. E a gente fala assim: mas como, né? Como é que isso vai acontecer? Eles estavam escravos, eles estavam lá, Babilônia, sob Nabucodonosor. E Deus tinha prometido. E quando Deus promete, e a gente mudou os louvores de hoje, e é incrível como Deus faz. Porque o louvor falava Deus de promessa, Deus de aliança, que Deus que não é homem para mentir. Bom, deu 70 anos, o que ele fez? Levantou Ciro, que era o rei da Pérsia. Ele despertou o coração de Ciro, para que Ciro fizesse aquele povo voltar, reconstruir Jerusalém. E não só o rei da Pérsia, que não tinha muito nada a ver com a história, se levantou para que aquele povo pudesse voltar para Jerusalém. Ele deu todos os recursos, deu carta para eles passarem. Volta, olha só o que a palavra diz em Esdras 1, capítulo 1, versículo 3. Quem entre vós de todo o seu povo seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é Deus que está em Jerusalém. E eu acho que aquele povo, naquele tempo, não imaginava como é que Deus ia cumprir aquela promessa. E muitas vezes Deus tem uma promessa na nossa vida, a gente não faz ideia de como que ele vai cumprir. E geralmente ele nos surpreende. Tem um louvor que fala: Deus que surpreende. Toda vez que eu penso que eu entendi, Deus me surpreende. E eu acredito que aconteceu isso com esse povo. Deus surpreendeu esse povo. O rei falou: volta com todos os recursos, volta com tudo, eu dou a carta para vocês passarem, eu dou madeira, ele deu tudo para aquele povo voltar. Deus provê de onde a gente menos espera. A gente acha que Deus vai prover de um lugar, Deus provê de outro lugar. E aí esse povo começou a voltar. E aí começa a história de reconstrução. A reconstrução desse povo. E aí eles foram para lá
E o que aconteceu quando eles começaram a se reconstruir? Vocês imaginam que teve alguma resistência? Ou foi tudo tranquilo? Às vezes a gente pensa que a nossa reconstrução vai ser de um dia para o outro da coisa mais simples do mundo. Só que se tem resistência, é porque você está no caminho certo. E esse povo foi para Jerusalém, começou a reconstruir. E o diabo começou as armadilhas para que aquela reconstrução não acontecesse. Só que o bom disso estar escrito é que a gente já sabe o que o diabo tentou. A gente já sabe, muitas vezes, na nossa reconstrução, quais vão ser os impedimentos. Quais vão ser as oposições. A gente costuma falar que o diabo não é muito criativo. Porque as coisas que ele faz funcionam. Então ele faz de novo. Ou seja, se ele fez com esse povo, muito provavelmente, se você está querendo reconstruir algo na sua vida, e todo mundo aqui quer reconstruir algo na vida, eu não sei em que área, mas nós sempre estamos reconstruindo. Isso não é alguma promessa, somos nós mesmos, somos reconstruir o nosso templo, a nossa aliança com Deus. E o diabo vai tentar. Só que olha as coisas que ele tentou e olha as coisas que a gente pode entender disso e como que a gente pode se defender. Primeiro, ele tentou se infiltrar. O povo foi lá, voltou, começou a reconstruir. Aí vieram os espertinhos lá e falaram assim, e aí, deixa a gente reconstruir com vocês? A gente é de Deus também, vamos lá, eu vou junto. Só que o povo foi esperto. Falou, não, é pra gente a promessa. A promessa é minha. Eu vou reconstruir. E às vezes a gente deixa muitas pessoas se infiltrarem na nossa promessa, não deixa? Às vezes elas são enviadas por Deus, mas às vezes a gente é que coloca elas no meio da promessa. Esse povo não deixou. A primeira armadilha de Satanás eles venceram. Só que não parou por aí. Depois o que aconteceu? Ele tentou desanimar esse povo. E quantas vezes na nossa jornada a gente não acorda e fala, não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Deus tem essa promessa para mim. Deus tem essa promessa para minha mãe. Deus tem essa promessa para meu filho. Deus tem essa promessa para a igreja. Deus tem essa promessa para minha vida profissional. Deus tem essa promessa para minha vida espiritual. Deus tem essa promessa na minha escola, na minha relação com os meus pais. Deus tem essa promessa, enfim, na vida de cada um de vocês. E aí vem alguém te desanimar. Olha o que Satanás fez em Esdras 4:5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, todos os dias, alguém foi comprado para ir lá falar para eles, não vai dar certo essa reconstrução. Eu te sinto muito, mas está muito difícil. Não, espera menos de Deus. Isso aí não vai se cumprir, não. Ou então, você não está querendo demais? Você não está querendo demais? Tem nada a ver com você. E todos os dias, a palavra diz, todos os dias, você precisa expulsar esses maus conselheiros da sua vida. E muitas vezes não são pessoas que falam para você, não. É o que fala na sua cabeça. É o que fala nos seus pensamentos. E alguns dessas pessoas que ouviam isso, caíram. Começaram a meio que desanimar, ficar meio triste e tal. Só que vinham outros que confiavam na promessa e sabiam que Deus estava com eles e começavam a animar esse povo novamente. Só que é todo dia. Todo dia a gente tem que vigiar esses maus conselheiros, esses maus pensamentos. Aí começou. Só que aí veio a terceira armadilha. O diabo criou calúnia e difamação para aquilo. O que fizeram? Os inimigos foram lá e falaram assim, olha aqui, rei da Pérsia. Você vai deixar esses caras voltarem lá, reconstruir a cidade? Eles são um povo baderneiro. Eles são um povo que cria guerra. Você vai deixar eles voltarem, só que eles vão se voltar contra vocês. E espalharam isso. E isso chegou com o rei da Pérsia. E o rei da Pérsia acreditou. Acreditou que realmente eles iam se rebelar. Eles vão se rebelar. Você já percebeu na sua caminhada que muitas vezes calúnias são levantadas contra você? Calúnias são levantadas sobre aquilo que você falou, sobre aquilo que você se expressou, sobre aquilo que você quis dizer. E muitas vezes aquela pessoa acredita. E aí, o que aconteceu? Ele acreditou. Aí ele mandou uma carta falando assim, para tudo.
para essa reconstrução, é verdade. Ele foi lá nos livros, eles falavam assim, aí o diabo falava assim, por meio dessas pessoas, olha lá nos registros se eles não são rebeldes, se eles não fazem guerra. Aí o Dário foi lá, olhou nos registros, ou seja, usou a verdade de uma forma mentirosa. Olha lá. E ele foi lá, viu e falou, não, para tudo. Aí eles foram lá, e a quarta armadilha de Satanás, eles bateram naquele povo, chegaram destruindo tudo, batendo em todo mundo. E não tem dias que a gente toma uma surra, a gente apanha, e tem gente que apanha de verdade. Tem gente que realmente apanha de verdade. Só que esse povo não se rendeu. E sabe por que eles não se renderam nessa parte? Porque nessa parte, eles achavam que estava tudo acabado. Não, a gente não tem mais a ajuda do rei, a gente está apanhando aqui, nada vai para frente e tal. Nessa parte, o que animou foram os profetas. Os profetas foram lá e profetizaram sobre eles e falaram, continua que Deus está com você. Então, quão importante é a gente receber profecias dos nossos profetas, e quão importante é a gente profetizar, não só para a vida do outro, mas para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Isso fez diferença. Isso animou aquele povo, e Deus foi lá, e a palavra fala que colocou os olhos deles nos vigias que foram lá ver o que estava acontecendo. Aí Deus, Dário mandou lá, vai lá ver mesmo se esses caras são rebeldes, o que eles estão fazendo. Aí foram os conselheiros lá conversar com aquele povo, e aí aquele povo falou assim, não, nós somos Deus, nós somos de Deus, nós estamos reconstruindo por causa do nosso Deus, porque é promessa, nós estamos aqui por conta de uma promessa, e a palavra diz que é tão lindo, Deus coloca os olhos dele sobre aqueles conselheiros, os conselheiros voltam e falam assim, não, está tudo liberado, pode continuar construindo. Deus coloca os olhos dele, e muitas vezes a gente acha, não, isso não vai acontecer, aqueles conselheiros vão chegar lá, vão olhar para aquilo e vão confirmar aquilo. Mas Deus faz milagres. Deus é capaz de colocar os olhos dele em outra pessoa. Às vezes, quando eu estou passando por dificuldade, eu peço para as pessoas, algumas vezes a gente foi fiscalizado no trabalho, e a gente não estava fazendo nada de errado, e eu orava assim, Deus, conforme diz a tua palavra, o Senhor pode colocar os teus olhos sobre essas pessoas. Então, coloca os teus olhos, Pai, para que eles vejam como você vê, para que eles vejam como é bom o que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, a gente precisa orar nesse sentido. Senhor, coloca os teus olhos naquela pessoa. Aquela pessoa não está vendo o que está acontecendo. Aquela pessoa não está me entendendo. Eu estou falando com ela não está entendendo o que eu quero dizer. Coloca os teus olhos, coloca os teus ouvidos, para que aquela pessoa possa me compreender. Porque muitas vezes a gente briga com as pessoas por causa disso, né? A gente fala uma coisa e aquela pessoa não está entendendo errado, aí vira uma ofensa acima de outra ofensa. Olha para Deus colocar os olhos dele, não só naquela pessoa, mas em você, para que você possa ver o lado daquela pessoa, para que você possa entender o que está acontecendo com ela. E Deus colocou e eles conseguiram reconstruir uma parte. E aí, conta na palavra que eles festejaram, que eles se alegraram, que eles comemoraram. E foi só uma pequena parte da reconstrução. É o livro inteiro, quase, de Esdras, falando dessa pequena parte da reconstrução. E que durou 3 reinados. O reinado de Ciro, o reinado de Dário e o reinado de Artaxerxes depois. Então, às vezes a gente fala assim, Senhor, vai demorar para cumprir essa promessa, né, Senhor? Tá bom já esse tempo, Deus. Vamos lá, faz acontecer na minha vida. Você já prometeu, eu já me arrependi, aquilo já aconteceu, Senhor, já passou 1 ano. Aí você fala, Senhor, já passou 2 anos, Senhor, já passou 3, Senhor, já passou 4, Pai, 5, 6. Eu não sei quantos anos exatamente passou para esse povo, mas 3 reinados é muita coisa. E a reconstrução é parte por parte. Porque a gente precisa vivenciar o processo da reconstrução. Só que existem partes que foram concluídas nessa reconstrução. Eu não sei o que você quer reconstruir, mas alguma coisa já foi reconstruída. E será que a gente comemorou como aquele povo comemorou? Aquele povo louvou, aquele povo dançou. E muitas vezes Deus dá um refrigério na nossa caminhada, que é, Ele deixa a gente reconstruir uma parte, Ele vai dar aquela parte para a gente reconstruir. Falta um monte de coisa. Faltava muita coisa. Faltavam as muralhas, faltava o altar, faltava um monte de coisa para aquele povo reconstruir, mas eles se alegraram, eles comemoraram. E tem uma coisa no nosso cérebro, que eu estudei muito no nosso cérebro para ensinar os meus alunos a não desistir de um hábito. Então,
para você não desistir de um hábito, você tem que mostrar para o seu cérebro que você está no caminho certo. Se você não comemora as pequenas vitórias, você dá o sinal errado para o seu cérebro. Por exemplo, se você consegue, você está praticando um exercício físico, se você consegue fazer, você se propôs a fazer 3 vezes por semana. Na primeira semana, você conseguiu fazer 3 vezes na semana, você comemora. Você fala, yes! Eu e a Bruna, a gente está passando por esse processo. Então, toda vez que a gente completa uma semana, 3 vezes a gente bate a mão e fala, yes! Mais uma semana. Se você não faz isso, se você passa batido, beleza, 3 dias por semana eu fiz mais do que a minha obrigação. O que o seu cérebro vai entender? Que aquilo não te dá prazer, que aquilo não te satisfaz. E se ele entende que aquilo não te satisfaz, na semana seguinte você vai ter menos vontade de fazer. Então, toda vez que você realizar alguma coisa que você quer na sua vida, você tem que virar assim. Eu tenho um amigo que fala assim, você bate no seu ombro e fala assim, bom trabalho. Bom trabalho. Você conseguiu ler a Bíblia 2 dias seguidos, aquilo que você se propôs. Bom trabalho. Você conseguiu louvar o Senhor mesmo na dificuldade daquele dia. Bom trabalho. O Senhor te deu algum refrigério. Yes! Obrigada, Pai. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Comemora, porque aí o teu cérebro vai entender que você tem que continuar. E não só isso, no mundo espiritual, você vai dar o sinal que Deus, que o mundo espiritual precisa de que aquilo vai acontecer na sua vida. E que aquilo realmente está no caminho certo. E que, independentemente da sua dificuldade, você vai louvar a Deus. Isso acaba com o diabo. Isso acaba com o diabo. Então você fala, louvado seja o teu nome, Senhor. É graças a ti essa vitória. E às vezes acontece, acha que foi por você, por causa de você, por causa da sorte, porque, enfim. É a oração poderosa de irmão, não sei o que, não é Deus. É todas as coisas, menos Deus. Você tem que dar o crédito a Ele por aquela parte da reconstrução. Não vai achar que foi você mesmo que fez. Não vai achar que foi a força do seu braço, a sua inteligência, porque eu sou realmente muito abençoado, eu sou espiritualmente uma pessoa muito elevada, enfim. Não faz isso, glorifica o nome do Senhor. Eles fizeram isso. Só que eu vou resumir o que aconteceu depois. O diabo ainda tentou fazer o seguinte, tentar o povo, e o povo caiu. Pensa, aquele povo que sofreu para reconstruir. Caiu, se casou com pessoas erradas, começou a ter outro tipo de comportamento, e aí foram enviados lá, estava Esdras lá, depois foi Neemias, entra no livro Esdras e Neemias, vocês lê esses 2 livros na sequência, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Neemias foi lá e tal, e aí o povo pecou, e aí estava todo mundo triste, aí de repente surgiu lá no ouvido de Neemias, olha, o povo está triste, Neemias se entristeceu, Neemias foi levantado pelo Senhor, e foi permitido a ele, pelo rei da época, ir lá, voltar para Jerusalém, para reconstruir a muralha. Porque a muralha ainda não tinha sido reconstruída. Algumas partes da cidade tinham sido reconstruídas e aquele povo já estava começando a voltar. Só para eles chegarem na cidade, que eles começaram a reconstruir, foi mais de 5 meses, só caminhando. Só caminhando. Para a gente conseguir, às vezes, um refrigério, a gente precisa caminhar algum tempo, não é? E 5 meses andando, vocês imaginam como deve ser isso? Você ia a pé de um lugar, do mundo ao outro, andando, esse povo foi 5 meses, enfim. Só que aí o povo pecou e Satanás fez de outra coisa. Ele zombou, levantou pessoas para zombar daqueles que estavam lá reconstruindo a muralha. Neemias foi para lá, o rei lá deu de novo todas as coisas que precisavam, eles começaram a construir a muralha. E aí Satanás levantou pessoas para fazer aquele povo passar vergonha. Então o povo chegava assim, eles começavam a reconstruir a muralha, aí o pessoal chegava lá e falava assim, ei, vocês são crentes, né? Vocês vão fazer a muralha de um dia para o outro? Vocês vão fazer as pedras ficarem vivas? Vocês vão juntar todas essas pedras? Um dia para o outro vai ficar pronta a muralha. E riam daquele povo. E aquele povo se entristecia. E muitas vezes as pessoas zombam da nossa cara, zombam da nossa promessa, zombam dos nossos dons. E a gente não pode deixar isso acontecer. Alguns daqueles se entristeceram por conta disso. Mas sempre tinha ali, sempre Deus mostrava, eu estou com vocês, não tem por que vocês se envergonharem. Não tem por que a gente se envergonhar quando a gente está no caminho de Deus. Nem de outra pessoa. Às vezes a gente se envergonha por causa de outra pessoa. A gente não tem que se envergonhar. Nós somos servos de Deus.
E Deus fala, e não importa o que zombem, não importa o que falam, não se envergonhe, você está no meu caminho, você está no processo de reconstrução, Satanás quer que você fique envergonhado, porque ele quer que você desista. Aí depois o que ele fez? Ele intimidou o medo, os caras falam assim, eu vou atacar vocês, vocês acham que vocês vão construir um muro? Pois eu vou atacar vocês. Medo, intimidação, Satanás fica assim, você não vai conseguir, esses caras vão te pegar, esses caras vão te processar, esses caras, a pessoa que você está orando não vai conseguir, isso aqui não vai acontecer, seu chefe vai te mandar embora, né? Ou a doença vai piorar. Medo, 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 medo. E muitos daqueles ficaram com medo. Só que aí Neemias falou assim, olha o seguinte, vocês vão trabalhar em turnos. Um trabalha de noite, outro trabalha de dia. Bota uma arma na mão e a outra com a outra vocês constroem um muro. Se defenda. Mostra que você tem armas. Mostra que você tem armas, vai na palavra, lê a palavra, declara a palavra sobre a sua vida, declara a palavra sobre a vida daquele que você quer, essa reconstrução, às vezes é na nossa família, na nossa saúde, enfim. Mostra que você tem armas. Se aquele povo se entregasse e ficasse morrendo de medo, você acha que alguma coisa ia acontecer? Não ia acontecer. Aí continuou. Depois disso veio calúnia novamente. Falaram que o Neemias estava querendo ser rei, por isso que ele estava lá ajudando o povo. Na verdade, não era nada disso. E aí Neemias conseguiu provar. Aí eles tentaram fazer desânimo novamente. Eles amaldiçoavam, falavam assim, sua mão vai ficar velha, você não vai conseguir reconstruir. Muitas vezes as pessoas jogam maldição na nossa vida. E às vezes são pessoas que nós amamos. Amamos, amamos. Você tem que saber reconhecer quando isso está acontecendo com você. Você tem que saber reconhecer e repreender. Não, não, não. Enquanto eu tiver força, eu vou colocar um tijolo em cima de outro tijolo, em cima de outro tijolo na minha promessa. Às vezes a gente que a gente ama, e ela não está fazendo isso por mal. Ela se deixou influenciar, ou ela deixou o amor dela por você cegar, ao ponto dela te desanimar e te amaldiçoar. Aí ele tentou levar Neemias para o pecado. Só que Neemias foi esperto, percebeu, não caiu no pecado. Enfim, muitas coisas. Até que sim, eles conseguiram reconstruir. E o que Deus me deu de uma frase que assim, ficou muito marcada, e eu quero falar para vocês agora, eu quero que vocês prestem bem atenção. O que Ele quer que eu fale para vocês de reconstrução, com toda essa história que eu contei, e aí eu vou fazer esse paralelo com Lucas 22, que foi isso que Ele tocou no meu espírito. Os planos que Deus tem para a sua reconstrução são maiores que os planos que o diabo tem para a sua destruição. Vou repetir. O diabo tem plano de destruição, mas os planos que Deus tem para a sua reconstrução são maiores que os planos que o diabo tem para a sua destruição. Os planos que Deus tem para a sua vitória são maiores, mais poderosos, mais fortes do que o que o diabo tem para a sua derrota. Amém? Amém. Internaliza isso. Porque às vezes parece que não vai dar. Parece que não vai dar, mas Deus está falando aqui. Os meus planos são maiores que os planos de Satanás. Aleluia, meu. A gente tem um Deus tão maravilhoso. A gente tem um Deus tão maravilhoso, tão maravilhoso. E aí, eu fazendo sobre a reconstrução, e ele me mostrou Lucas 22, e ele falou assim, Nath, imagina lá na cena, onde o meu filho era espancado, humilhado, batiam na cara dele, cuspiam nele, falavam para você assim, vai, profetiza, quem estava te batendo? Se você voltar em toda a história do sofrimento e crucificação de Jesus, você imagina se você estivesse lá, pessoalmente, espiando por um buraquinho. Naquele momento, você ia sentir que aquilo tudo estava no plano de Deus? Provavelmente não. A gente ia falar, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Senhor, coloca a tua mão. Está tudo errado. Eles estão batendo em Jesus. Eles estão humilhando Jesus. Jesus, como assim? Como que Jesus não está falando nada? Como é que Jesus não está fazendo nada? Como é que ninguém está entrando aqui armado, matando todo mundo, saindo, glória a Deus, vamos lá? Os planos de Deus eram tão maiores que Deus venceu o diabo. Deus enganou o diabo. O diabo estava achando que estava arrasando. Ele estava achando que estava arrasando. Vão humilhar Jesus, vão matar Jesus, isso vai acabar agora. E lá sabia ele que assim que a morte de Jesus fosse acontecer, a vida estava começando. O plano perfeito de Deus estava sendo consumado. Gente, às vezes parece que não vai dar, mas vai. A gente não consegue enxergar. Deus é muito perfeito. Deus tem as maravilhas, as misericórdias dele.
Deus enganou o diabo. Deus é perfeito. E você acha que esse plano de destruição que o diabo tem na sua vida, você acha que Deus vai permitir isso? Deus não vai permitir, porque Deus é perfeito. E Deus tem um plano perfeito. Só que sabe o que precisou acontecer para esse plano? E aí foi a segunda coisa que ele tocou no meu coração. Para esse plano perfeito acontecer, precisou de sacrifício. Precisou do sacrifício de Deus, que sacrificou o único filho dele. E precisou do sacrifício de Jesus. Jesus sacrificou tudo por nós. E o que nós precisamos sacrificar? É lógico que depois do sacrifício de Jesus, tudo ficou muito bom para a gente. A gente não precisa mais sacrificar o cordeiro, a gente não precisa mais fazer todo aquele ritual lá que tem Levítico para poder se purificar, não. A gente só precisa aceitar o sacrifício de Jesus, viver nos caminhos dele, mas eu creio que sim, nós precisamos sacrificar muita coisa, principalmente a nossa vontade. Nós precisamos sacrificar o nosso orgulho, nós precisamos sacrificar o nosso desejo. E às vezes é isso que está faltando nos planos de Deus, aquele plano perfeito de Deus, poder se consumar na sua vida. Sabe, muitas vezes é o sacrifício da nossa vontade de ser o melhor, da nossa vontade de ser a melhor. Às vezes é o sacrifício da nossa vontade de ser o mais bonito ou mais bonita. É o sacrifício da gente estar sempre certo. É sacrificar a nossa vontade de falar. É sacrificar a nossa vontade de responder. É sacrificar a nossa vontade de ficar na cama. É sacrificar a nossa vontade de falar alguma coisa dos outros. E é sacrificar a nossa vontade que a gente tem de fazer tudo do nosso jeito. Nós precisamos de sacrifícios. Eu vou ler a definição de sacrifício do dicionário para vocês. Renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui. Ceder sem benefício imediato. Oferecer algo a Deus. Eu queria muito que vocês pensassem essa noite, não só no plano perfeito de Deus que vai se cumprir na vida de vocês, mas no que nós precisamos sacrificar. No que falta a gente sacrificar? Todos nós temos algo para sacrificar. Principalmente na nossa mente. Deus está cuidando. Deus está passando com você por essa dificuldade. Deus está com você. Parece que não vai dar, mas vai. Você precisa aguentar. Persistir. Aquele povo persistiu. Aceitar o sacrifício de Jesus e fazer a sua parte no sacrifício. Os planos de Deus para a sua vitória são muito maiores do que os planos do diabo para a sua derrota. Amém? Amém. Podem levantar. Glória a Deus. Receba, Senhor, o nosso pedido, Pai. Pai querido e amado. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, e fale conosco, Senhor. O que nós precisamos sacrificar? Fale com cada um aqui, Pai. Esquadrinhe os corações e a vida. Cada um de nós, Senhor, precisamos de um tipo de reconstrução. Seja na nossa saúde, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual. O Senhor sabe, sua palavra diz que o Senhor sabe do que cada um de nós aqui precisa. O Senhor sabe também do que cada um de nós precisa sacrificar. Conversa conosco essa noite, Pai. Eu te peço, Senhor, fala com cada um aqui, fala no coração de cada um aqui dessa noite. Porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. A tua palavra vai edificar no coração de cada um deles. E nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos, porque nós sabemos e nós declaramos que os seus planos são muito maiores para nós. Os seus planos de reconstrução são muito maiores do que o plano do diabo para a nossa destruição, Pai. E nós declaramos isso aqui no mundo espiritual. Nós sabemos que os seus planos são muito maiores, Pai. Seus planos são perfeitos, Senhor. Cumpra os seus planos na nossa vida, Senhor, no seu tempo. No seu tempo, Pai, no seu tempo. Senhor, dê-nos força para resistir, força para não desistir,
Força para agradecer ao teu nome, mesmo na dificuldade, mesmo naquele dia que a gente está no chão, Senhor. Nos dê força para esperar. Nós renunciamos, Senhor, a nossa vontade. Nós renunciamos, Pai, ao nosso desejo. Nós renunciamos à nossa ansiedade. A tua vontade, Senhor. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai. Assim na terra como no céu. Senhor, venha com a tua glória. Nós te louvamos e agradecemos ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. A graça de Deus Todo-Poderoso, as consolações do Espírito Santo,